Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu estou trazendo uma história, na verdade, nem é uma releitura, é uma história mesmo. Soneca, um dos anõezinhos da Branca de Neve. Vamos ver a história dele? Soneca. Era uma vez 7 anões que moravam numa casinha no meio da floresta. Trabalhavam numa mina e viviam tranquilos. Eram eles Mestre, Feliz, Dengoso, Atim, Soneca, Zangado e Dunga. Soneca é o anãozinho da nossa história. Os outros colocaram esse nome nele porque apresentava cochilos repentinos, na verdade, projeções astrais. E sempre que isso acontecia, visitava lugares desconhecidos, outras dimensões e espaços que não saberia definir. Mas o pior era que não tinha nenhum controle sobre isso. Um dia, quando os anões voltaram do trabalho, encontraram uma moça bonita em sua casinha. Seu nome era Branca de Neve. Ao ver a menina, Soneca sentiu arrepios e isso deixou surpreso e confuso. A presença da menina o instigava a ir ao encontro do seu oculto mundo interior. Sentia medo, porque bem no fundo do seu ser, sabia que estava prestes a descobrir o verdadeiro propósito do seu destino. É que Branca de Neve lhe lembrava alguém, mas não conseguia saber quem era. Às vezes, parava para observá-la enquanto executava os afazeres da casa. Buscava desvendar com quem ela se parecia. Um dia estava tão concentrado que cochilou, dormiu, entrou em profundo estado de sono e torpor. Branca de Neve foi se transformando numa fada que era praticamente igual a ela, sendo um pouco mais velha. E usava uma roupa verde vaporosa, irradiando uma luz da mesma cor. A fada falou assim: "Venha comigo, preciso lhe mostrar uma coisa e vou lhe contar uma história." Sua cara não estava muito simpática e Soneca obedeceu. "Vou lhe contar a sua história. Você precisa saber sobre a sua origem." Ela abriu uma tela em frente à Soneca e os dois penetraram nela, caindo num lugar diferente do que ele vivia. Contava-lhe a história ao mesmo tempo que o levava a conhecer aquele lugar. Essa é uma história muito antiga. Esse é o mundo dos elementais, uma das milhões de sociedades secretas espalhadas pelo planeta. São verdadeiros formigueiros de seres pequeninos do mais agradável aspecto. Os antigos anciões e sábios do passado sabem bem do que estou falando. Através dos elementais, eles explicavam toda a dinâmica do universo, sobretudo o equilíbrio e a harmonia entre a natureza e os seres que a habitam. Soneca estava com os olhos bem abertos, sem sono nenhum, e escutava atento. "Quer perguntar alguma coisa?" "Não, mas fique à vontade." "Obrigado."
Os 4 elementos básicos que compõem o nosso mundo são a terra, a água, o ar e o fogo, certo? Certo. Pois bem, os elementais são forças que provêm desses elementos e que desempenham funções importantíssimas na natureza. Imagino que você deve estar curioso para conhecê-los. Soneca olhou para a fada com um sorriso tímido. Então, ela apontou-lhe um gnomo, que conversava com uma flor a alguns metros de distância. Olhe para ele. O elemento terra traz como elementais os gnomos e os duendes. Antigamente eles andavam por aí à vontade, fazendo o seu trabalho, cuidando das florestas, das matas e de tudo o que era plantado. Não é difícil reconhecê-los, veja só. 2 duendes vinham andando em sua direção. Estavam bem próximos, mas não conseguiam vê-los. A fada continuou. São pequenos, com chapéus pontudos e se assemelham a seres humanos, lembrando pequenos magos. Soneca sorriu. Devo falar-lhe também sobre os abissais. Conhece? Não. Os abissais são entidades que entrelaçam 2 elementos, Soneca: a terra e a água. Eles se apresentam como uma massa disforme, no entanto bem densa, que atuam na água e na terra. E geralmente estão associados a rochas e cavernas subterrâneas. E vez ou outra, vêm à superfície. Eles têm uma função importante e atuam como transformadores, convertendo elementos materiais em energia. Que maravilha! Pois é, todos temos as nossas funções. Ela olhou carinhosamente para a Soneca e continuou. A água também tem os seus elementais, é claro. Veja só. As ondinas vivem nos movimentos das águas, nas pequenas ondas, seja do mar, dos riachos, das nascentes, do orvalho ou da chuva. Elas trabalham com afinco, trazendo bênçãos vindas da água. A fada olhou para a Soneca para ver se ele estava acompanhando, e o anãozinho continuava atento. As ninfas se parecem com as ondinas, mas se apresentam envolvidas numa aura azul de intensa luminosidade. Elas brincam, voam e deslizam sobre as águas numa doce coreografia. E o que mais chama a atenção é o seu intenso sentimento de amor. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Nada. Por quê? Por que eu teria alguma coisa a dizer? Não, não necessariamente. Há também as sereias e os tritões, que estão ligados às profundezas das águas salgadas e são amigos e protetores dos animais marinhos. Também há as nereidas, que são veneradas como ninfas do mar. Soneca estava boquiaberto. Parecia estar vendo e ouvindo aquilo tudo pela primeira vez. Junto ao ar, temos os silfos, os sílfides, que são sua versão feminina. Eles não têm uma forma definida e muitas vezes se apresentam como luz, lembrando raios ou vagalumes. São forças criadoras do ar, fontes de energia vital poderosa.
Seus ventos giram em torno da Terra e estão presentes em toda parte, desde um pequeno sopro até o maior furacão. Além do mais, concedem bênçãos do ar a todos que os invocam e pedem ajuda. Enquanto falava, eles caminhavam e ela mostrava para ele cada um dos elementais. Olha só os elementais do fogo. São conhecidos como salamandras e se associam ao poder de domínio das emoções e do calor dos nossos atos. Sem sua ação, o fogo não existiria. São potentes transmutadores de energia. A fada olhou para a soneca e o avaliou. Nada do que ela mostrava ou falava parecia ter efeito sobre ele. Então continuou. Nós, as fadas, somos seres de transição entre os elementos terra e ar. Embora tenhamos como função cuidar das flores e frutos ligados à terra, temos asas pequenas e ágeis e realizamos tarefas minuciosas junto à natureza. Temos também interferência direta na cor e nos matizes de tudo quanto existe no planeta. Soneca escutava, balançava a cabeça e tentava apreender o que ela ensinava. Falta falar-lhe dos elfos. Eles têm o dever de equilibrar a balança da vida e a ordem natural da mesma. Eles protegem os elementais que vivem no mesmo lugar que eles e são os executores de suas leis. Protegendo-os, estão protegendo também toda a vida do meio ambiente e o próprio elemento. Soneca olhava ao redor e nesse momento estava com uma sensação de déjà vu. Há os elfos da luz, conhecidos como elfos brancos, e os elfos da noite, chamados elfos escuros. Estes evitam a luz do sol, que pode transformá-los em pedra. Soneca arregalou os olhos. Mas todo elfo tem algo em comum. E o que é? Uma aura verde, que tem brilho próprio e parece tilintar conforme suas emoções. Como isso aqui, Soneca começou a irradiar uma luz verde e a fada abriu a boca surpresa. Exatamente. Você sabe do que estou falando e por que lhe trouxe aqui? Não. A fada revirou os olhos. Vou lhe contar. Há muitos e muitos anos atrás, este aqui era o seu mundo, Soneca. E o que estou fazendo na superfície vivendo com mais 6 anões? Você é descendente de um poderoso clã masculino de elfos escuros. Seu pai é um elfo da noite, grande líder que reina no mundo subterrâneo. Ele quase não pode sair do interior da terra para não se transformar em pedra. O seu clã sempre lutou na sombra pela luz. Você consegue entender isso? Seres que estão na sombra para implantar a luz. Isso mesmo. Claro que você sabe, isso está em suas células. Seu pai é filho de outro grande elfo escuro e de uma ninfa belíssima, seus avós. Antes de casar com seu avô, ela se apaixonou por um elfo da luz, mas este partiu. Foi então que ela conheceu e casou com seu avô. Entendo. Já o seu pai se apaixonou por um avissal, sua mãe. Ela se sentia muito orgulhosa por ter conquistado o líder do clã de elfos escuros, que a escolheu como esposa, mas colocou uma condição para aceitar o seu pedido. Qual condição?
que ele transfundisse a forma e os poderes de uma ninfa para ela, pois não se conformava em ser uma abissal. Sempre admirara os elementos da água, principalmente as ninfas. Queria ser linda como elas e odiava ao grande ser que lhe dera aquela forma maldita de abissal. Oh! Você tem ideia do que o seu pai fez para conseguir o amor de sua mãe? Nem imagino. Ele roubou a forma e os poderes de sua própria mãe, a sua avó, passando para aquela que prometera ser sua esposa, a sua mãe, Soneca. Soneca baixou a cabeça tristonho. Mas que de repente sua avó perdeu a consciência e se transformou num abissal, sumindo da vida do seu avô, que morreu sem saber onde se encontrava sua amada esposa. Soneca continuava com a cabeça baixa e a fada continuou. Mesmo sem saber quem eram os responsáveis, sua avó lançou uma maldição sobre eles pela sua desdita. Por isso você foi parar no lugar em que se encontra agora. Sua mãe também foi lançada para outro mundo, que não descobrimos qual, e seu pai permaneceu aqui sozinho, perdendo toda a motivação para viver. Ele suspeitou que se tratava de uma maldição e sabia que não podia fazer nada. A culpa e o ódio os consumiu. E ele se associou ao único ser maligno do nosso mundo, o gigante de fogo. Gigante de fogo? Shhh, fale baixo, sussurrou. São os dragões, responsáveis pela destruição do mundo imperfeito e pelo nascimento do novo mundo. Mas antes que esse mundo novo aconteça, há muita dor e destruição. Seu pai não está dando conta nem conseguindo manter a liderança do clã. Por isso, antes que este se destrua de vez, fui designada para trazê-lo até aqui. Soneca olhou desconfiado. Quando qualquer um dos elementos se encontra em desequilíbrio, todos os outros se desequilibram também. E nesse caso é ainda pior, pois o reino do seu pai é o reino dos elfos escuros, responsável por todos os elementais que vivem onde ele vive. E o que devo fazer? Não sei. Só sei que precisamos de você. Soneca agitou a cabeça e viu Branca de Neve cantando e conversando com os passarinhos. Respirou fundo, pois sabia que muito em breve deveria voltar. E assim terminamos a história de Soneca. Espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam. Na próxima sexta faremos a discussão, certo, pessoal? Um beijo para todo mundo, um forte abraço e muita gratidão.